Som. Meus irmãos, boa noite. A graça e a paz do Senhor Jesus para todos. Antes de abrirmos a palavra de Deus, quero falar um pouco da viagem que eu e Simone fizemos esse final de semana, ou melhor, da sexta para o sábado. Tivemos em Campo Grande, Rio Grande do Norte, no encontro de casais lá da Igreja Presbiteriana, não só de Campo Grande, mas várias outras cidadezinhas. Era um presbitério reunido, acho que rumo ao sertão, o ministério também lá envolvido. E assim nós fomos. Ano passado a gente teve em Paraú, numa cidade lá próximo também, num jantar de casais. De tal forma que foi maravilhoso, fizemos amizades, conhecemos missionários, pastores que também estavam na programação no sábado inteiro. Voltamos ontem à noite, já estávamos em Campina, antes da meia-noite. E também voltamos pela Paraíba, né? Souza por ali, a gente tem uma noção das festividades juninas, né? Daquela região, tanto carro, tanta coisa, que às vezes quem não sai de Campina Grande nessa época não tem, né? Mas parece que a Paraíba está em festa, como a gente já conhece. Mas quando a gente vê de perto, a gente tem a tendência de orar mais, né? De ver tantas coisas. Devemos orar pelas cidades paraibanas. Da mesma forma, ali no sertão do Rio Grande do Norte, a gente sentiu aquele amor por aquelas cidades. Quanto à festa da colheita, né? Sábado próximo, estamos aí nos organizando. É uma festa de gratidão. Eu quero pedir, se você quiser trazer algo que você tem um dom, que você fez, talvez uma obra de arte, se puder trazer, traga, porque durante a festa eu vou chamar à frente aqui, para você trazer aquilo que você fez, ou o dom que você tem, ou algo que simboliza o dom que você tem. A gente faz uma gratidão a Deus pelos dons e talentos, e também a colheita, né? De forma geral, de todos os cereais e de tudo que Deus tem nos dado. Foi um ano de chuvas, na minha visão. Acredito que foi um ano bom, e pelo que eu vi, os agricultores também comentando. Eu vou pedir a Simone que traga um pano de prato que ela bordou esse ano. Pintou e bordou também, que eu vi você bordando também. Você pintou e bordou. Pintou e bordou esse ano. Eu nunca tinha visto Simone nem pintar nem bordar. Esse ano ela pintou e bordou, para a glória de Deus, né? Crochê, eu falei o quê? Bordado, eu misturo tudo aí, eu não sei. Mas se Simone quiser, está convidada a trazer aqui, da mesma forma, os departamentos, Mocidade, UPA, departamento infantil, os ministérios, se quiserem preparar algo também, podem preparar. A gente não tem muito tempo, mas a gente organiza e vai fazendo aí. As congregações, se vierem, também terão o seu momento de fazer uma apresentação. Não sei se vai dar para eles virem, mas se vierem, a gente coloca eles também na programação. Aí tem um louvor, tem um ministério louvor e tudo mais. Então, meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus. Nessa semana chega a neném aí do casal. Oremos por eles, se Deus quiser, chega essa semana. Zacarias 7, 1 a 7. Profeta Zacarias. Profeta menor. Certamente o maior dos profetas menores em questão de tamanho mesmo do livro. Zacarias 7, 1 a 10. O jejum que não agrada a Deus. Eu tenho falado esse mês, nas vezes que preguei, sobre essa questão da oração, do jejum, e hoje eu vou estar abordando um pouco esse tema também. O tema oração e jejum piedoso. Não é só orar de forma religiosa, de forma mecânica, mas orar de coração, orar com piedade. Da mesma forma, o jejum, particularmente, é uma prática que eu tenho tentado resgatar na minha vida. Eu sempre gosto de pensar, né? Quando eu me converti, eu fazia tantos jejuns,
tanta oração, e hoje, graças a Deus, continuo tentando buscar a Deus de forma piedosa, sem perder o primeiro amor. Agora, o jejum, eu perdi um pouco o costume de fazer jejum. Eu jejuava muito mais, né? Então, eu estou tentando trazer. Hoje eu acho mais difícil, talvez a idade, talvez o estômago não aguenta tanto. A gente tem que ter cuidado nessas questões também de saúde, mas eu estou tentando fazer semanalmente, da forma correta, não só fazer por fazer, mas com foco na glória de Deus, na piedade, no amor a Deus. E esse texto vai nos trazer esses ensinamentos também. O jejum que não agrada a Deus. Vamos ler versos 1 a 7. Vamos ler de forma alternada. Eu lerei os ímpares e os irmãos lerão os versos pares. No 4º ano do rei Dario, veio a palavra do Senhor a Zacarias, no dia 4º do 9º mês, que é Quisleu. Perguntaram aos sacerdotes que estavam na casa do Senhor dos Exércitos e aos profetas: continuaremos nós a chorar com jejum no 5º mês, como temos feito por tantos anos? Fala a todo o povo desta terra e aos sacerdotes: quando jejuastes e pranteastes no 5º e no 7º mês, durante esses 70 anos, acaso foi para mim que jejuastes? Com efeito, para mim, não ouvistes vós as palavras que o Senhor pregou pelo ministério dos profetas que nos precederam, quando Jerusalém estava habitada e em paz, com as suas cidades ao redor dela, e ao sul e a campina eram habitados? Até aí, irmãos. Oremos mais uma vez. Senhor, fortalece nossa vida de oração, de conhecimento de Deus, de amor a Deus. Esse é o sentido da religião verdadeira. Os órfãos, as viúvas, uma prática de vida abençoada, de amor a Deus e ao próximo. Faz isso conosco. Não nos deixe esfriar, Senhor. Não nos deixa nos acostumar com a religiosidade, com a oração e o jejum de forma impiedosa, de forma mecânica, mas queremos amar, desfrutar e viver uma vida abençoada de piedade. Nos ajuda, abençoa esta igreja, abençoa cada um de nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, versos 1 e 2... está aí esses profetas, Zacarias, que é um dos profetas que fala numa certa linguagem apocalíptica, apontando para as questões futuras. Parte do livro já aconteceu naquela época, que era uma época pós o exílio babilônico, então eles estavam se organizando, passando dificuldades muito grandes. As nações vizinhas iam bem, tudo estava bem ao redor, mas eles estavam com dificuldades muito grandes. Então, de certa forma, havia perguntas: vamos continuar o jejum ou não? Será que Deus esqueceu de nós? Por que as outras nações estão bem e a gente vem do cativeiro? E esses tipos de perguntas estavam ali passando pelo povo de Deus, e uma delas era essa questão do jejum e orações também aqui incluídas, principalmente o jejum. O profeta Zacarias é semelhante a Ezequiel e a Daniel, no Novo Testamento comparado ao Apocalipse. É importante nós lembrarmos aqui esse contexto de santidade. No final do livro, durante o livro todo também, mas no final do livro há uma expressão que vai apontar para aquele grande dia apocalíptico, o dia final, o dia que o Messias voltará, o reino de Deus eterno. Então há toda essa questão de santidade. A oração deve ser feita num contexto de santidade. Aqui em Zacarias fala muito do Messias, esse livro.
É um dos livros messiânicos, profecias, vários momentos, e também apontando para o final, para o futuro glorioso do povo de Deus. É mostrando que Deus não desistiu do seu povo, mesmo que parecesse que tinha desistido, porque, como já falei, era um tempo muito difícil, as coisas não estavam bem, as outras nações vizinhas estavam bem, mas Israel não estava, especialmente Jerusalém. E eles se questionavam todas essas questões. Aí Deus usa o profeta para dizer que Deus não desistiu do seu povo. E são promessas presentes para a época de Zacarias, mas também para o futuro. O Deus que estará conosco também no futuro. Nós não devemos temer. E essa questão, né, do futuro, de Apocalipse, parecido de certa forma com Apocalipse, acho que já falei, mas vou repetir, é um dos livros grandemente citados no Novo Testamento, nos Evangelhos. Eles falam, as profecias se cumprindo em Jesus. São citados várias vezes no Novo Testamento essas profecias do profeta Zacarias. Então, os versos 1 e 2 mostram a época, né, que aconteceu, do pós-exílio babilônico. Veio a palavra do Senhor a Zacarias. Interessante que é sempre Deus vindo ao encontro de nós. Deus vem ao encontro do seu povo para lhe trazer promessas, para lhe restaurar. Deus. A gente conversando com uma das senhoras lá da cidade que a gente foi, ela brincando, às vezes ela dizia mais ou menos assim, tem hora que eu duvido da minha própria salvação. Na brincadeira, sabe? Uma irmã que tinha lá, ela ficou brincando com a gente. Aí a gente dizendo para ela a doutrina da perseverança dos santos. Não, irmã, é Deus que sustenta a nossa mão. Se dependesse de nós sustentarmos a Ele, nós já tínhamos largado. Então nós vemos aqui isso, olha, a palavra do Senhor veio a Zacarias. Sempre é Deus vindo ao seu povo. Sempre é Deus que vem ainda hoje ao nosso encontro, nos fortalecendo a fé, nos falando, aqui trazendo uma profecia para aquela época difícil também para nós. Veio a palavra do Senhor no dia 4º do 9º mês, que é Quisleu. Verso 2, quando de Betel foram enviados essas pessoas aqui, e alguns de seus homens, para suplicarem o favor do Senhor. Então, eles vêm a Jerusalém. Ali nessa época o templo já estava sendo reconstruído, então eles vêm com esse objetivo de trazer as perguntas, buscarem o favor do Senhor. Foram suplicar o favor do Senhor. Será que eles foram com a motivação correta, com as perguntas corretas? Essa é uma das questões que a gente vai ver, que a religião deles naquela época era hipócrita. Talvez essa ida... Quais eram os interesses deles? Esses versos vão nos mostrar que eram orações e jejuns hipócritas. Mas, em todo caso, eles vão fazer as perguntas. Eles vão buscar, pelo menos o texto diz aqui, que eles foram suplicar o favor do Senhor. Eles foram suplicar. Como já disse... esses versos são chamado à obediência e à santificação. Não adianta jejum e oração sem obediência, sem o respeito à lei do Senhor. Por que eles foram para o cativeiro? Porque desonraram os mandamentos do Sinai, os mandamentos de Deus. Aqui o profeta estava lembrando, não adianta jejum, oração, no dia 4, no mês 7, no mês 10, eles tinham todos aqueles calendários. Mas se não fosse santidade, se não fosse oração, era uma religião hipócrita, que na verdade era o que estava acontecendo naquela época. Então aqui é um chamado de Deus, através do profeta, à obediência e à santificação. O texto lá no finalzinho de Zacarias, capítulo 14, 20, diz, naquele dia, apontando para o futuro, será gravado sobre as campainhas dos cavalos, santidade ao Senhor. E as panelas na casa do Senhor serão como as bacias diante do altar. Então era essa questão da consagração, da santidade, dos utensílios da casa do Senhor, consagrados, santos. Mas mais do que isso, é um Deus santo, um povo santo,
que orava e jejuava com santidade e com obediência. Verso 3, há essa pergunta aí que eles trazem. Continuaremos nós a chorar com jejuns no 5º mês, como temos feito por tantos anos? É uma pergunta, porque será que eles queriam se livrar daquele compromisso? Porque em outros momentos aconteceu, quando o povo de Deus se cansa se cansa de buscar ao Senhor, se cansa dos mandamentos, dos rituais vazios. Os rituais não eram ruins, mas quando eram feitos com hipocrisia, se tornavam ruins, pesados, cansativos. Então eles perguntam, né? Será que é para a gente continuar a jejuar e orar nesses meses? Tá no 5º mês. Era uma pergunta sem entendimento da piedade, da verdadeira piedade. Eles perguntam, né? Deveriam continuar jejuando e lamentando, já que, na verdade, aquele lamento daquele mês era um lamento sobre a destruição do templo. E agora, já que o templo estava sendo reconstruído, era para continuar orando e jejuando? De certa forma, era uma pergunta interessante, né? Aquele jejum daquele mês era sobre um lamento, porque o templo, Jerusalém, tinha sido invadido, o templo foi destruído. A cada mês do ano, naquela época, era um lamento, era um choro pelo que aconteceu. Ao mesmo tempo, era uma busca ao Senhor. Mas eles haviam voltado, o templo estava sendo reconstruído, então eles perguntam, é para a gente continuar ou não é para continuar fazendo esse jejum, esse mês? Israel, nessa época, e infelizmente em outras também, eram religiosos por fora, nos ritos, mas não tinham frutos verdadeiros da religião, que são a piedade, a obediência, o amor, a consagração e o quebrantamento. E Deus sabia disso, e o profeta sabia disso também. Era essa época da religião apenas aparente. Que perigo a gente corre? Que perigo a gente corre de viver essa religião ainda hoje, como uma religião aparente, como uma oração aparente, como jejuns aparentes. E sem obediência, né? Há um texto que eu vou mencionar agora, que é 1 Samuel 15, 22, aí alguns versículos ali pertinho também, acho que até o 23 ou 24, que fala a história de Saul. Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e o culto ao ídolos do lar. Visto que rejeitastes a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo, arrependo-me de haver constituído Saul rei, porque deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda aquela noite clamou ao Senhor. O ritual não tem valor se não for em submissão e obediência. Nesses versos que foram lidos, nós vemos aqui que o profeta Samuel, ele se contristou, toda noite clamou ao Senhor. Olha essa vida de oração aqui do profeta. A gente vê na Bíblia que Jesus também orou nas noites, não que na madrugada seja melhor, mas de certa forma simboliza a busca, o sacrifício, de em vez de estar ali na cama quentinha, dobrar seus joelhos, orar. O sacrifício em si é vazio, mas se for com amor, se for numa busca sincera, tem algum significado também de prioridade, de busca do reino de Deus em primeiro lugar. Então, Samuel fez isso, passou, quando ele sabe do que estava acontecendo, ele lamenta por Saul, pela desobediência de Saul, um rei que não estava
honrando, ele era ungido. Ele foi ungido pelo Senhor, ungido pelo profeta. Da mesma forma, nós também somos ungidos. E o que é que se esperava de um rei ungido? Um rei ungido era um rei consagrado, um rei que deveria obedecer ao Senhor mais do que aos homens. Isso é para nós. Nós hoje, na nova aliança profetizada por Zacarias, todos nós somos ungidos. E devemos ter uma vida de obediência, de santidade, não só de rituais. Ele lamenta a noite inteira. E ele clamou ao Senhor toda noite. Uma vigília, né? Uma vigília ali na busca por Deus. O que era que estava acontecendo? Deus disse a Saul, que era o rei ungido, que ele deveria destruir todo aquele povo, daquela situação que ele estava vivendo. Não só o povo, mas tudo. Animais, inclusive. E Saul não obedece. Saul não obedece. Ele poupa o rei, ele poupa o melhor das ovelhas também. E ali o profeta lamenta que não era para ele ter feito isso. Ele disse, né, quando foi questionado, que era para sacrificar ao Senhor. Depois ele dá uma desculpa, não foi eu, foi o povo. Mas ele era o líder, ele era responsável, aí ele bota a culpa no povo. Foi o povo que fez isso, mas ele não deveria ter deixado. E ele sai dando desculpas, ele sai mostrando, e ele poupou também o rei. Para que ele poupou o rei? Alguns comentaristas dizem, talvez, né, o orgulho de Saul. No início ele era humilde, mas o orgulho bateu muitas vezes. Talvez para mostrar a conquista da vitória, né, exibir o troféu. Eu venci a batalha, de forma que o coração do ser humano é enganoso. Mas ninguém engana a Deus, nem mesmo na religião. Às vezes a gente critica as coisas de fora, a religião, mas na casa de Deus, a gente não engana a Deus com a religiosidade. Deus sabe se é feito em obediência. Deus sabe se é feito em santidade. Ele foi tirado ali, não é, de ser rei, foi rejeitado. E aqui diz que por causa da obstinação, ou melhor, a rebelião de Saul, é comparado à feitiçaria. A idolatria, a obstinação é como a idolatria. São dois pecados que nós temos que ter muito cuidado, irmãos. Não só quando jejuamos e oramos, mas é tão sério. A nossa obediência, a nossa santificação, as questões culturais, né, nessa época que a gente vive, como a gente tem que ter cuidado. O que é idolatria, o que não é, o que é santidade ao Senhor. Como é difícil para nós no contexto cultural que vivemos. Mas a gente deve lembrar pelo menos disso, temer, orar. Nós vivemos no mundo. A gente está no mundo, a gente trabalha, a gente não tem como viver só no contexto de crentes, mas com muito cuidado. Uma vida de piedade, de santidade, de adoração, porque o pecado da rebeldia é comparado à feitiçaria e à idolatria. Não estou dizendo aqui que o que a gente faça ou não faça, mas tenham temor, pensem duas vezes. Cuidado, porque é muito fácil. Saul foi reprovado. As ovelhas, está aí, não foi eu não, foi o povo. Foi o povo, é para Deus, é para Deus. Nós vamos oferecer em holocausto para Deus. Melhor é a obediência do que sacrifícios. E também era esse problema semelhante lá na época de Zacarias, né? Os rituais, o jejum, o sacrifício do jejum. E Zacarias estava dizendo a mesma coisa. Melhor é obedecer do que sacrificar. Mesma coisa. Melhor obedecer do que sacrificar. A resposta, Deus também continua dando essas perguntas que eles vieram fazer, os sacerdotes, no capítulo 8, versos 18 e 19, temos aí a continuação da resposta do Senhor para esse povo que veio.
assim diz o Senhor dos Exércitos, o jejum do 4º mês, e do 5º, e do 7º, e do 10º, serão para a casa de Judá regozijo, alegria e festividades solenes. Amai, pois, a verdade e a paz. Então, através do profeta, Deus diz, sim, é para continuar orando, é para continuar jejuando, não deixem. Não é porque o templo está sendo reconstruído, não, é pela piedade. E aquele jejum deveria ser um tempo de regozijo, alegria, festividades. Claro que eles choravam, lamentavam, principalmente porque cada uma dessas festas estava relacionada a um acontecimento triste de Jerusalém, quando Jerusalém foi invadido, quando os muros caíram, quando houve assassinato, quando houve morte. Então, cada jejum desse lembrava uma data de uma derrota do povo de Deus. Então, quando eles estavam ali lembrando, eles choravam pelo acontecimento passado, mas também pelos acontecimentos presentes. No entanto, Deus estava dizendo que era para continuar, não só por isso, mas que não fosse só choro e lamento, mas alegria, regozijo, festas solenes. E seria algo perpétuo para os judeus. Claro que tudo isso em Cristo é plenitude. Em Cristo, esse é um livro messiânico, falava aqui já da nova aliança, do Messias, do renovo, do bom pastor que fora rejeitado, que é Cristo, está tudo aqui. Chegaria esse tempo que nós jejuaríamos e oraríamos da forma correta. Palavra do Senhor dos Exércitos, como já disse, né? Assim diz o Senhor dos Exércitos, o jejum do 4º, do 5º deve ser em gozo, alegria. Será que a gente consegue jejuar em alegria? A alegria é um fruto do Espírito Santo. Ele deveria ser feito diante da santidade do Senhor. E como é que a gente jejum? É possível se alegrar, se regozijar. Ou a gente só ora em jejum em tempos tristes de tribulação, como o profeta Samuel. Quando ele soube da forma que Saul tinha agido, ele vai clamar a noite inteira. Será que a gente só ora nesses tempos? Quando tudo vai mal, a gente ora. A gente jejuma. Na verdade, o jejum, a maioria das vezes, ele é conclamado em tempos de calamidades, de acontecimentos trágicos, de coisas sérias. Há demônios, né, que só saem com jejum e oração. No entanto, não é, ou melhor, nós deveríamos ter essa prática de jejum e oração nessas épocas difíceis da nossa vida. Nessas épocas em que temos dilemas, dúvidas, queremos uma intervenção de Deus, uma resposta de Deus, como a gente deveria fazer isso? Às vezes a gente busca 1001 outra opção, em vez de buscar, como Samuel fez, buscar ao Senhor a noite inteira. Às vezes a gente não tem essa determinação, eu quero Deus, eu quero o reino de Deus. Por quê? Porque a gente jejuma para nós mesmos, como disse o texto aí. Qual era o erro deles? Que eles jejuavam para eles mesmos, não era para a vontade de Deus. Eles comiam e bebiam para o seu ventre. Da mesma forma, jejuavam e oravam só pelos seus próprios interesses. Que perigo a gente corre de orar e jejuar da gente para a gente mesmo, não passa de nós. Nossos pedidos são tão egoístas, não passam de nós, não pensamos no reino, não pensamos na glória de Deus. E a gente vê Jesus ensinando o Pai Nosso a orar, santificado seja o teu nome. Né? Lá em Zacarias fala na santidade de Deus. Jesus, o Filho de Deus, como homem, orando, santificado seja o teu nome. Será que a gente pensa nisso quando a gente ora e jejuma? Daí vem a alegria, daí vem o gozo, quando a gente se submete. Quando a gente pensa nas promessas de Deus, no reino de Deus, a alegria verdadeira vai brotar. No Pai Nosso, no Novo Testamento, na Nova Aliança profetizada por Zacarias, oração é uma entrega constante, é impiedade,
como vemos no exemplo de Jesus, a vida de oração de Jesus nos ensina, é uma busca pelo reino, em primeiro lugar, é uma dependência de Deus, uma submissão, uma adoração, é um amor a Deus. É isso que Deus espera de nós na oração, não só rituais hipócritas, como era o caso da época, mas essa vida diária de piedade todos os dias. Acordamos buscando o reino de Deus, acordamos adorando a Deus, nos submetendo. Será que a gente tem essa vida de piedade, de oração? Como é fácil a gente ir para o ritual, mas é essa entrega, essa busca, essa adoração, esse amor a Deus. Como já disse, eles foram repreendidos porque oravam para si mesmos. É tão forte essa expressão no verso 5, quando diz: quando jejuais e pranteastes no 5º e no 6º mês, durante esses 70 anos, acaso foi para mim que jejuastes, com efeito para mim? No mesmo versículo, Deus pergunta 2 vezes: foi para mim que vocês fizeram isso 70 anos? É como se ele dissesse: tem certeza? Ninguém engana a Deus. Na verdade, não foi. Deus mesmo responde no verso 6: quando comeis e bebeis, não é para vós mesmos que comeis e bebeis? Isso mostra a hipocrisia do jejum e da religiosidade deles. Os jejuns eram motivados por interesses próprios, não pelo desejo de agradar e de adorar a Deus e de se deleitar em Deus. Eles não haviam entendido as lições que a queda de Jerusalém e a destruição do templo tensionava a ensinar. É lamentável. 70 anos de disciplina, 70 anos de sofrimento e não aprender a lição. O ensino, a verdadeira adoração. Depois de 70 anos de sofrimento, eles estão errando de novo, errando de novo. Que lamentável. Como é difícil a gente aprender a forma correta, diante de Deus, não pela religião somente, não pelos homens, mas pela busca sincera por Deus. Imagine, depois de um cativeiro, eles ainda estavam errando. 70 anos ainda estavam orando e jejuando de si para si mesmo. Foi para mim, disse Deus. Com efeito, foi para mim? Como essas perguntas nós devemos pensar na nossa vida, não só de oração, não só de jejum, nossa vida cristã, é para Deus ou o foco somos nós? Como é um perigo a gente focar só no meu desejo, na minha vida, nos meus sonhos, nos meus projetos, viver para si. Que perigo, que perigo. A verdadeira religião, ela é piedosa, a glória de Deus vem em primeiro lugar, o reino de Deus. Eles deveriam sim continuar jejuando da forma correta. Esse livro do profeta Zacarias mostra aspectos das bênçãos e cuidados de Deus ao seu povo no presente e no futuro. Então, eles lutavam com desafios, dificuldades, como já falei, muito grandes. Então, era fácil concluir que o Senhor estava distante. As visões do profeta deixaram claro que Deus vê tudo, cuidando intimamente do seu povo e sempre em prontidão para agir. Essa é a mensagem de Zacarias também, que Deus estava vendo, que Deus tem prontidão para abençoar o seu povo, para agir, que Deus tudo vê. Será que quando a gente está orando e jejuando, a gente lembra disso? Deus tudo vê. Deus cuida de cada um do seu povo. E Deus tem prontidão para agir. Será que a gente consegue crer e confiar nisso? Porque era um tempo difícil para eles. Eles não viam nada disso. Eles não viam, tá? Era difícil, então eles se questionavam. Mas, através do profeta, Deus respondeu que era o Deus que amava, que tudo via. Outra questão importante desse livro é a infidelidade dos pais não condenava a geração de Zacarias. Como eu achei isso importante, né? A geração dos pais
na época, que foram disciplinados, foram ao cativeiro, não condenava a nova geração. Eu me lembrei disso na hora que a gente estava orando, né, pelas grávidas aqui. Estava Maria Eduarda grávida e Renale, eu me lembrando da nova geração. Cada geração encontrará Deus, se buscar, se arrepender, mesmo que seus pais tenham rejeitado o Senhor. Não é maravilhoso isso? Zacarias é um chamado para a nova geração. Busquem, se arrependam. Deus não vai abandonar vocês, porque Deus tudo vê. Deus está pronto para agir. Busquem ao Senhor de verdade, mesmo que os pais de vocês não buscaram. Eram chamados ao arrependimento, a nova geração. Era chegada a nova aliança, o Messias. Logo, logo se cumpriria as profecias do Messias. Diz, logo no primeiro capítulo, o Senhor se irou fortemente contra os vossos pais. E agora era o chamado aos filhos, a nova geração. O Senhor se irou grandemente contra os seus pais. Mas se vocês se arrependerem, se vocês buscarem a Deus, vocês o conhecerão. Vocês provarão essa vida de oração e de jejum com sentido, com real significado. Vossos pais, portanto, lhes diz-lhes, assim diz o Senhor dos Exércitos, tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. E não sejais como vossos pais, os quais clamavam, os primeiros profetas, dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas más obras, mas não ouviram, nem me escutaram, diz o Senhor. Vossos pais, onde estão? E os profetas viverão para sempre? A tradição e a morte do Messias são referidos aqui em Zacarias, como em capítulo 13, 7, como rejeição ao bom pastor. Capítulo 2, 5, também nós vemos aqui uma promessa do Senhor. Pois eu, diz o Senhor, serei para ele um muro de fogo em redor, e para a glória estarei no meio dela. Era uma promessa de restauração completa, de proteção futura. Deus dizendo, que não tinha esquecido o povo, que no futuro seria como colunas de fogo. Deus defenderia novamente, no futuro, a Jerusalém, não só a Jerusalém cidade, mas o povo de Deus, nós também. O Senhor é nossa proteção, nosso muro seguro, nossa defesa. Será no último dia também, é hoje já, e será mais uma vez no último dia. E para finalizar, capítulo 2:8, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, depois da glória, Ele me enviou às nações que vos despojaram, porque aquele que tocar em vós, tocará na menina do seu olho, que tem a ver com proteção, com cuidado. Em outras palavras, a pupila do olho é algo sensível, que a gente tem que estar sempre cuidando. Então isso estava dizendo que Deus cuida do seu povo. Deus tem os olhos voltados para o seu povo. Deus cuida de nós. Ele sabe, da mesma forma, não sei se você tem cuidado com seus olhos. Agora mesmo na viagem, teve um momento da viagem que o vento estava batendo nos meus olhos, começou a arder um pouquinho, mesmo de óculos, e a gente tem que subir o vidro. Não gosto muito de ar-condicionado, às vezes até para viajar eu desligo o ar-condicionado, mas o vento ali batendo, então o olho é algo sensível. Eu lembro de uma vez, há muitos anos, a gente foi para um avanço missionário ou algo missionário em Cajazeiras. Eu cheguei lá com os olhos meio vermelhos, de tanto vento no ônibus. Então, assim, a gente tem que proteger o nosso olho. E Deus estava dizendo, eu protejo vocês, como a menina do olho, como a pupila. Eu cuido do meu povo. Confiem, confiem. E eles estavam sem confiar. Mas eles deveriam crer e obedecer
A parte deles era ter uma vida santa, obedecer, e eles provariam, mesmo que os seus pais tivessem sido rebeldes. Mas se eles obedecessem de verdade, se santificassem, eles desfrutariam dessas bênçãos prometidas sempre ao povo de Deus, em plenitude no Messias e até o final dessa história, aqui e por toda a eternidade, nós desfrutaremos desse cuidado que o Senhor nos promete. Então, irmãos, vamos finalizar. Vamos jejuar e orar. Agora só nos falta praticar, não é? Da forma correta, vigiar, analisar nossas orações. Será que são para nós mesmos? Como nós somos egoístas nas nossas orações? Como é que está a nossa vida de oração? Não só regras, irmãos, não só ritos, porque, é como eu falei alguns domingos atrás, várias outras religiões fazem melhor do que nós, os ritos. Jejuam mais do que nós. Eu estava vendo, acho que foram os muçulmanos, numa cena incrível na TV, que sempre passa. Eles têm esses meses, né, de orações e de jejuns, inúmeros, rodeando a cidade, lotando. Eles fazem melhor do que nós. Mas será que agrada a Deus? Se não forem feitos em fé, em adoração, em santidade, por meio de Cristo, são sacrifícios vazios e humanos. Então a gente, mesmo sendo crente, a gente pode fazer a mesma coisa, jejuar e orar de forma vazia. Mesmo aqui, mesmo sendo cristão. Então como a gente tem que ter cuidado para ser feito em fé, em adoração, em santidade, em entrega, tudo isso por meio de Cristo. Porque se não for por meio de Cristo, é obra humana. É obra humana. Oremos mais uma vez, convido o grupo de louvor, se desejar cantar, pode louvar ao Senhor para a gente encerrar, louvando a Deus com um cântico. Podem vir, antes mesmo da oração. Oremos, irmãos. Senhor, nós queremos orar por meio de Cristo, que chegamos a Deus Pai, o nosso mediador, aquele que foi fiel até a morte, aquele que se humilhou em nosso lugar e nos salvou, para que nós tenhamos acesso sincero, verdadeiro, não só por ritos humanos. Ó Senhor, aceita e nos ensina a sermos sinceros, a sermos verdadeiros em nossas orações, a buscar a Tua glória, a buscar a Tua vontade, a Te amar, que nossa vida de oração seja alegre, por causa das Tuas promessas, por causa do Teu Espírito, nós podemos crer no Teu cuidado, Senhor. O Senhor cuida de nós, o Senhor nos protege, o Senhor ama o Seu povo. Nós queremos nos arrepender dos nossos pecados. Queremos que a nova geração, as crianças da igreja, os adolescentes, os jovens, eles possam ter essa experiência, dessa intimidade, dessa verdade que o Evangelho é. Não somente no costume de ser igreja, de ser filho de crente, ou de vir nas sociedades internas da igreja, mas muito além disso, na experiência, na vida, no poder de Deus, na alegria do Espírito Santo, no amar a Deus sobre todas as coisas, no renunciar à carne, numa vida de santificação. É isso que nós esperamos e cremos. Faz isso conosco, Senhor. Queremos ser uma igreja verdadeira, uma religião verdadeira que vale a pena, senão seremos mais uma neste mundo. Tem misericórdia de nós. Queremos viver a verdade que só o Evangelho traz, só Cristo traz, só o Espírito Santo traz. Não nos deixa nos enganar com rituais vazios e humanos, somente. Tem misericórdia de nós. Livra-nos do mal, seja feita a Tua vontade. Venha o Teu reino. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Tu conheces a necessidade de cada um de nós, Senhor. Vem nos socorrer. Livra-nos do mal,
Seja feita a tua vontade em nossas vidas, em nossa igreja, em nossas famílias, em nossos ministérios. Abençoa nossa cidade, Senhor. Abençoa nossas casas, abençoa nossas vidas, que possamos fugir da rebeldia como Saul caiu. Dá-nos uma obediência sincera. Possamos fugir, Senhor, da feitiçaria, de toda sorte de idolatrias que estão sempre diante de nós. Nos ajuda, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.